À medida que se desvenda mais sobre o passado da Terra, surgem cada vez mais perguntas e enigmas. Alguns dos mistérios mais investigados estão intimamente ligados à fama dos tesouros perdidos ou roubados ao longo dos séculos. Como, por exemplo, a misteriosa Arca da Aliança, um objeto sagrado repleto de ouro, construído por Moisés, e a Lança do Destino, a arma usada pelo soldado romano para machucar o abdômen de Jesus Cristo durante a crucificação. Confira agora os objetos perdidos mais procurados do mundo. A Arca da Aliança. Para os antigos israelitas, a Arca da Aliança era considerada o objeto mais sagrado existente na Terra, sendo o supremo símbolo dos hebreus. Completamente revestida de ouro, ela acompanhou o povo por 40 anos durante sua jornada pelo deserto. De acordo com algumas tradições místicas, há relatos de que a arca produziu maná, o alimento utilizado por Moisés e seu povo. O desaparecimento da Arca da Aliança ocorreu após o ataque dos babilônios a Jerusalém por volta de 607 a.C. Desde então, ela nunca mais foi vista. Algumas teorias sugerem que os próprios hebreus a esconderam, enquanto outros afirmam que foi destruída. Por outro lado, os mais devotos acreditam que Deus a tenha levado para o céu. O Tesouro dos Cavaleiros Templários. Em 1307, o último templário, Jacques de Molay, foi perseguido pelo rei da França, Filipe IV, fazendo com que o mistério sobre o paradeiro de todo o Tesouro dos Cavaleiros Templários se tornasse motivo de uma busca frenética pelo mundo. A denominação completa da ordem era Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Surgida durante o período das Cruzadas por volta do século XI, a ordem tinha originalmente o propósito de proteger os cristãos que realizavam peregrinações a Jerusalém após a sua reconquista. No entanto, muitos especialistas no assunto reconhecem que essa não era a única missão deles. Havia objetivos adicionais nessa empreitada. Após a morte de Jacques, que resultou na dispersão e no desaparecimento de muitos templários, tanto o tesouro deles quanto a frota nunca mais foram vistos. É evidente que o rei Filipe IV ficou extremamente irritado com esse desaparecimento. Segundo algumas lendas, toda essa riqueza teria sido utilizada para financiar a independência dos Estados Unidos. Mas quem realmente acredita nisso? Os ovos Fabergé. No ano de 1917, a casa de joalheiros Fabergé estava prestes a entregar 2 de seus esplêndidos ovos e joias à família imperial russa para a celebração da Páscoa. Contudo, de forma infeliz para Fabergé e ainda mais para os Romanov, a Revolução Russa chegou, afetando seus patronos. A coleção real de ovos foi dispersada pelo mundo conforme o novo governo os vendia, priorizando mais o dinheiro do que os tesouros imperiais. Dos 50 ovos Fabergé, 7 permanecem com paradeiro desconhecido. Em 2004, o terceiro ovo imperial foi vendido no meio-oeste dos Estados Unidos por apenas alguns milhares de dólares, um valor insignificante por um comerciante que não tinha ideia do que possuía. Somente em 2014, o novo proprietário reconheceu seu verdadeiro valor ao vendê-lo, por um montante não divulgado, mas possivelmente na faixa dos milhões. A Pedra Filosofal. Quando se menciona a Pedra Filosofal, a primeira associação que nos vem à mente é o famoso primeiro livro e filme da saga Harry Potter. É a partir desse ponto que começamos a explorar o tema muito discutido entre o final da Idade Média e o início da Era Moderna. Foi nesse contexto que surgiu uma das figuras mais relevantes nas conversas sobre a Pedra Filosofal, Nicolas Flamel. Segundo a lenda, após retornar de uma viagem, Flamel encontrou um sábio judeu que traduziu um dos livros contendo a fórmula para criar a Pedra Filosofal. Ele abandonou a alquimia teórica e passou para a prática, conseguindo realizar a primeira transmutação por volta de 1380, gerando ouro. Alguns duvidam dessa história, mas para aumentar ainda mais a perplexidade das autoridades, o generoso homem dedicou-se a obras de caridade, financiando a construção de igrejas,
cemitérios e hospitais, decorados com esculturas de ouro que remetiam à alquimia. Em 1418, Flamel foi declarado morto. Sua residência foi saqueada diversas vezes por ladrões que, sem sucesso, procuravam a chave para a criação da pedra filosofal. De forma inexplicável, nas sepulturas de Flamel e de sua esposa Pernelle, apenas suas vestimentas foram encontradas. Os corpos estavam ausentes, o que levou a novas teorias sobre a existência da pedra filosofal. Não se tratava apenas de ouro. A crença era de que Flamel foi capaz de produzir o elixir da vida eterna, salvando sua própria vida e a de sua esposa. No final das contas, Flamel deixou um testamento para seu sobrinho explicando o processo de fabricação da pedra filosofal. Mas o texto estava codificado por meio de um alfabeto com 96 letras. Mais tarde, estudiosos conseguiram decifrar os dados, porém, há quem afirme que até hoje não foi possível produzir outra pedra filosofal devido a interpretações incorretas dos escritos. A Lança do Destino. Também conhecida como a Lança Sagrada, esse artefato é um dos objetos mais enigmáticos em todo o mundo. Segundo o capítulo 19 do Evangelho de João, na Bíblia Sagrada, este foi o instrumento usado por um soldado romano para perfurar o abdômen de Jesus Cristo durante sua crucificação. Desde esse momento, a lança tem sido considerada uma relíquia religiosa de valor incalculável, além de ser um símbolo significativo do cristianismo, ao lado do Santo Graal e da coroa de espinhos. Ao longo dos anos, uma lenda curiosa passou a acompanhar a Lança do Destino, dizendo que quem a possuísse teria o poder de conquistar o mundo. O artefato permaneceu na coleção do Museu de Hofburg, em Viena, até o dia 14 de março de 1939, quando o Bigodinho, vocês sabem quem é, ascendeu ao poder e tomou posse da lança. Posteriormente, ela foi mantida em segredo num cofre subterrâneo até 1945, quando o exército americano invadiu o local e resgatou a lança junto com outros artefatos valiosos. Segundo registros, 80 minutos após esse incidente, Bigodinho tirou sua própria vida. E a lança sagrada foi devolvida ao Museu de Hofburg. Lá permanece até hoje, envolta em grande mistério. O que não está envolto em mistério nem perdido é o botão para dar um like neste vídeo. Compartilhe sua opinião sobre essas histórias. Você acredita que sejam apenas lendas? Ou tem base na realidade? Compartilhe conosco nos comentários. Obrigado por assistir e até mais.